Hoje iremos falar sobre o socialismo real. Bom, socialismo real é aquele que ainda existe em alguns países, os quais aplicam com a intenção de promover a igualdade entre as nações, mas restringem o acesso à internet e proíbem a liberdade de expressão, como era o caso da China, que viveu experiências socialistas. O território chinês e os produtos chineses sempre chamaram a atenção das grandes potências. Porém, no século XIX, as grandes potências europeias, os Estados Unidos e o Japão obrigaram a China a lhes doar boa parte do seu território e abrir portas para o comércio com eles. No início do século XX, as grandes potências ocidentais e o Japão tomaram conta da economia chinesa, enriquecendo assim as custas da população. Além disso, as grandes potências ocidentais tentaram impor o cristianismo aos chineses, o que aumentou mais ainda a insatisfação da população, levando à revolta dos Borges, que foram reprimidos pelos líderes dos países que dominavam a China. Esses líderes acabaram impondo um tratado que tornava a China mais dependente ainda deles. A insatisfação popular só aumentava foi quando, em 1911, republicanos nacionalistas, liderados por Sun Yat-sen, derrubaram o Império Chinês e proclamaram a República. Porém, essa República não durou muito, pois boa parte do território foi dominado por militares conhecidos como Senhores da Guerra. Com toda essa insatisfação popular, os professores da Universidade de Pequim passaram a difundir o marxismo. Foi quando foi criado o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung. Os comunistas se aliaram aos nacionalistas para vencerem os Senhores da Guerra. Juntos, eles unificaram o país, porém com o falecimento de Sun Yat-sen, quem se tornou líder foi Chiang Kai-shek. Ele acabou cortando ligações com o comunismo e passou a perseguir os comunistas. Para escapar, mais de 100 mil pessoas, lideradas por Mao Tse-tung, percorreram aproximadamente 10 mil quilômetros a pé. Essa caminhada ficou conhecida como longa marcha e muitas pessoas acabaram falecendo durante. Enquanto os comunistas nacionalistas brigavam entre si, o Japão invadiu a China. Eles adotaram lá a tática dos 3 tudos: queimar tudo, matar tudo, destruir tudo. Para vencer, os comunistas nacionalistas acabaram se unindo novamente. Porém, ao vencer o Japão, eles voltaram a brigar entre si. Com isso, os comunistas acabaram vencendo os nacionalistas e proclamaram em Pequim a República Popular da China. O governo de Mao acabou sendo hostilizado pelos Estados Unidos, mas recebeu apoio da União Soviética. Eles implantaram na China uma reforma agrária e levaram melhores condições de trabalho aos operários. Na parte econômica, o governo de Mao se inspirou no modelo soviético. Em 1958, o governo lançou um grande salto para frente, que previa se tornar tão desenvolvido quanto a Inglaterra na média de 15 anos. Porém, o grande salto acabou fracassando, levando a uma grande crise econômica, onde muitas pessoas acabaram morrendo de fome. Nesse contexto de crise, a oposição acabou lançando um movimento dos 5 anticorrupção, anti-mentira, anti-nepotismo, antiburocrático e anti-desligamento das massas. Com o apoio dos estudantes, a oposição passou a combater os 4 velhos: velhas ideias, velhos costumes, velhos hábitos e velha cultura. Como forma de reação, Mao criou a Revolução Cultural, que tinha a ideia de difundir o igualitarismo. Porém, essa Revolução Cultural, além de seduzir e enganar as pessoas, também passou a perseguir, o que não deu muito certo, levando a Mao a retroceder. Outros países, como o Vietnã, também eram socialistas. E em 1959 a 1975, houve um conflito entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Esse conflito foi marcado por questões ideológicas e contou com a intensa participação do exército americano. O Vietnã encontra-se na Indochina, uma península do Sudeste Asiático. Sua história é formada por lutas contra a dominação estrangeira. Durante a Segunda Guerra Mundial, japoneses invadiram a Indochina, desalojaram franceses e passaram a dominar a região. No fim da Segunda Guerra, em 1945, com a rendição dos japoneses, libertaram o norte da Indochina e lá fundaram a República Democrática do Vietnã. Teve início então uma guerra, tendo de um lado vietnamistas, apoiados pelos soviéticos, e do outro franceses, apoiados pelos Estados Unidos. Usando táticas, os vietnamistas venceram a guerra. Acordos que previam a formação de 4 países independentes foram formados, como também ficou acertado que em 2 anos se realizariam eleições gerais.
O ditador do Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos, suspendeu as eleições e instalou uma ditadura brutal. Para resistir a esse regime opressivo, os vietnamistas organizaram em 1960 a Frente Nacional de Libertação. Temendo a vitória do comunismo, os Estados Unidos enviou soldados para o Vietnã do Sul, dando início à Guerra do Vietnã. De um lado lutavam guerrilheiros, apoiados pela União Soviética, pela China e pelo Vietnã do Norte. Do outro, lutavam Vietnã do Sul, apoiado pelo exército dos Estados Unidos. As grandes perdas humanas e a resistência vietnamita levou os Estados Unidos a se retirar do Vietnã do Sul em 1937. Em 1976, foram realizadas eleições e o país foi reunificado como República Socialista do Vietnã. O governo continuou controlando alguns setores básicos da economia, porém, ele permitiu a entrada de estrangeiros e a atuação de empresas privadas. Estima-se que nessa guerra morreu entre 1,5 milhão a 3 milhões de pessoas. E também nesse mesmo ano, em 1959, ocorreu a Revolução Cubana e formou um governo revolucionário nacionalista contra os interesses dos Estados Unidos. Cuba é a maior ilha do mar do Caribe da América Central, tornando conhecida por ter optado pelo socialismo, apesar da sua proximidade geográfica com os Estados Unidos, que é símbolo do capitalismo. A desigualdade socioeconômica. O capital estadunidense controlava boa parte da plantação de açúcar, das usinas, do petróleo, do sistema telefônico e o sistema de eletricidade. Enquanto isso, a maioria da população se alimentava mal, morava em chão de casa de terra batida, tinha dificuldade de prover substância. O censo de 1953 apontava que na cidade havia desempregados e subdesempregados, juntos somavam 26,8% da população no campo. A porcentagem de analfabetos chegava a 53,3%. Apenas 28% da população contava com saneamento básico, assim aumentando e contribuindo para a mortalidade infantil. Durante boa parte da sua história, Cuba foi governada por governantes corruptos. Um deles, o ex-sargento Fulgêncio Batista, que governou por muitas décadas, enriquecendo e favorecendo só os mais ricos. Em 1953, um jovem advogado com o nome Fidel Castro Batista tentou derrubar a ditadura batista. Depois de um tempo, Fidel Castro voltou com ainda mais vontade de tirar Batista do poder. Então, depois ganhou muito apoio dos camponeses, as pessoas mais pobres de Cuba. Em 1959, entraram no capital cubano. E sim, era a vitória de Fidel Castro e assim a vitória da Revolução Cubana. No poder, Fidel Castro tomou algumas decisões, como reforma agrária com distribuição de terra para os camponeses, também reformou o ensino e combateu a corrupção e os jogos. Alguns desses países ainda são socialistas, como é o caso de Cuba. A vida em Cuba vem se desenvolvendo em passos lentos, com a maioria das coisas controladas pelo governo e os salários são insuficientes. Apesar disso, Cuba tem um dos melhores sistemas de saúde e a melhor formação de medicina do mundo. Já a China é um país comunista e uma das maiores potências mundiais e encaminha-se para ocupar o topo do ranking. É a segunda maior economia do mundo e é a maior exportadora de produtos. E em 2022, o Brasil empregou mais de 60 bilhões de dólares em produtos do país oriental. Hoje em dia, o Vietnã é uma república socialista governada por um partido comunista e em busca de seu lugar no mundo como um país em desenvolvimento. Desde as exuberantes paisagens naturais até as cidades vibrantes, o Vietnã é um destino incrível para quem busca uma experiência autêntica e única. Seu povo hospitaleiro e sua culinária deliciosa, com sabores exóticos, são apenas alguns dos encantos do país. E essa foi mais uma reportagem do GI. Com a rendição dos japoneses, libertaram o norte da Indochina. Deixa eu falar de novo. Teve início então uma guerra. Não gravei o começo. Uma guerra. Tendo de um lado os vietnamistas. Sônia, lá atrás, ó, atrapalhando a gravação. Tu já tá gravando? Já? Peraí. Os comunistas se aliaram. E ainda buzina, cara, não. Meu Deus! Os comunistas, mais de 10 mil comunistas, liderados por... Meu Deus, esqueci o nome do velho. Pera, outro. E proclamaram em Pequim a República e
Gravador. Não deu. Vai. E proclamaram em Pequim. Meu Deus! E E proclamaram em Pequim a República Popular da China. Apesar da sua aproximação. ele ficou olhando. Cuba é a maior ilha do mar do Caribe. Vai. Apesar de. Meu Deus! Senhor! Do começo, volta. Voltar no começo. Agora é um caminhar. Bora, Sônia. Agora o meu cérebro bugou. Pode ir, que é isso? Que é isso? Como se fosse um rato, né? Bom dia, seja mais... Oxi, vai. Vietnã do Sul. Dando início Já à guerra. tô só esperando aqui pra eu começar. Peraí. Temendo a vitória do Congo, os Estados Unidos enviou soldados para o Vietnã do Sul, dando início à guerra. Fica passeando, tu fica andando pra lá e pra cá. Vai onde? Só pra resenhar, vai. Tu passa tu e Sônia de mão dada. Vai! Vai só na resenha, vai. Me dá os papel, me dá os papel. Vai só na brincadeira, Sônia. Só para tirar 10, vai. Tudo na malícia, velho. Sim, ou se amizade entre homem e mulher existe. O quê? Andar de mão dada, É. lá atrás. De lá atrás. Sim, vai. Deixa eles começar que eu digo. Com a vitória do Congo, os Estados Unidos enviou soldados para o Vietnã do Sul. Vai, Cauê, sai. Meu Deus, a dicção já foi com Deus. Não tem mais. Depois desse... Olá, bom dia. E... Hashtag...